Boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da minha história e da história que Deus tem escrito na minha vida e na vida da minha família. Meu nome é Fabiane, eu tenho 38 anos e eu atuo no Ministério Pastoral na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A minha área especificamente é artes e música, trabalho com outras coisas na comunidade também, mas a minha formação é nessa área. Sou casada há 15 anos com o Matheus, e nós temos um filho de 6 anos, o Vitor Hugo, vocês podem ver aí a nossa foto. Vitor Hugo, apesar de seus 6 anos, 1,30 m, calçando 33, ele ainda é o nosso bebezão, assim. Ele é uma criança muito feliz, vocês podem ver pela foto aí. Nós somos muito felizes por ter o Vitor Hugo, por Deus ter nos dado o Vitor Hugo. Eu quero contar um pouco a nossa história com ele. Vitor Hugo foi uma criança planejada, foi uma criança muito amada desde o ventre. E ele nasceu no parto normal, apesar das suas 35 semanas, pesava 3 quilos e tinha 49 centímetros, ele sempre foi um bebezão. Tudo ia bem, o crescimento seguia normal, dentro do padrão. Quando ele tinha em torno de 6 meses, que a gente entra naquela fase de começar a introdução alimentar, de fazer papinha, eu convidei uma moça da igreja que trabalhava com culto infantil, que eu conhecia desde pequena, para que ela viesse ficar de babá do Vitor Hugo enquanto eu ia à feira, eu fazia papinha, eu congelava a papinha, eu pudesse dar conta das coisas da casa, eu não trabalhava fora nesse momento. E então a nossa combinação era que, como ela estudava terapia ocupacional, e eu morava em frente ao campus da medicina, ela passaria a manhã conosco, almoçaria e iria para a aula à tarde, que era só atravessar uma avenida. Combinação perfeita. Quando o Vitor Hugo fez 1 ano, a minha sogra, que é pedagoga aposentada, alfabetizou muitas crianças na cidade de Pelotas, ela comentou comigo que o nosso filho não olhava muito nos olhos das pessoas. E ele tinha um brincar um pouco diferente. Ele pegava o carrinho, virava de cabeça para baixo e girava as rodinhas. E ele passava 40 minutos, 1 hora fazendo isso. Quando eu comentei isso com a Fernanda, eu disse, eu procurei na internet sobre autismo, mas por ter autistas na minha família, num espectro bem mais severo, eu dizia, mas o Vitor Hugo não é essa criança, porque ele não tem problemas de sono, ele come bem, ele caminhou com 11 meses, ele tem uma série de habilidades que geralmente não apareciam no quadro do diagnóstico do autismo mais clássico. E a Fernanda, que então estudava terapia ocupacional, me disse, mas o autismo é um espectro. E eu já tinha notado realmente que ele tinha algumas dificuldades com a socialização, mas eu não sabia como contar para vocês. E ela tinha comprado um livro para nos dar, um livro que é muito conhecido por todo mundo que tem algum tipo de contato com o autismo, que chama Mundo Singular. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre autismo, quiser se introduzir nessa senda, procure esse livro, Mundo Singular. E aí ela me explicou a questão do espectro autista, que tinha diferentes graus, diferentes necessidades. O autismo ele é caracterizado basicamente por um déficit na socialização, a dificuldade de fazer vínculos, por não olhar nos olhos, por não compartilhar objetos e pensamentos e não buscar ajuda. E especialmente também pelas estereotipias, que são esses comportamentos repetitivos. É a criança que gira a tampa da panela, que gira a rodinha do carro, que gosta de tudo que gira, ou que busca insistentemente alguma coisa, os créditos do filme e assim por diante. E aí, naquele mesmo momento, eu disse para a Fernanda, e o que eu preciso fazer agora? Onde é que eu tenho que levar meu filho? E ela, então, por estar na faculdade, ela conseguiu o contrato de uma neuropediatra, e nós conseguimos a consulta para 3 meses depois. Mas no momento que eu conversei com ela, no meu coração eu já sabia que meu filho era autista. E a gente tinha 3 meses nessa incerteza, comentamos com a família, guardamos para nós, o que a gente faz, né? E eu disse para ela, com o que tu sabes e com o que a internet pode nos ensinar, nós vamos começar a intervir. A gente vai começar a trabalhar com ele, vamos começar a estimular para que ele tenha condições de ir superando essas dificuldades que na época eram basicamente manter o contato visual e brincar de uma forma mais funcional, mais lúdica. 3 meses depois, quando a gente conseguiu finalmente ir, então, a neuropediatra,
Ela não fechou o diagnóstico, porque ele tinha, então, na época, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mas ela sugeriu que a gente, e nos encaminhou a levá-lo a uma psicóloga infantil e a uma fonoaudióloga para acompanhar, estimular e colocar ele na escolinha. E conforme ele foi crescendo, o diagnóstico foi fechando e foi sendo comprovado que realmente nosso filho era autista, é autista. E desde então a gente tem buscado sempre ajuda, buscado as terapias e feito todas as intervenções que são possíveis e impossíveis, né? Nós estamos muito felizes porque, apesar de 6 anos, o Vitor Hugo não falava. E desde outubro do ano passado, quando ele começou o processo de alfabetização, ele começou a falar. E a gente, quando os meus amigos vão lá em casa e o Vitor Hugo, então, interage conosco, eu digo, não repara, a gente está tão acostumado a intervir todo o tempo, interagir com ele todo o tempo, ele vem com a caixinha de suco, eu pergunto, o que tu quer, filho? E aí, para que ele diga, abre, por favor, ou eu quero suco, por favor. Então, a gente já introduziu isso tanto no nosso dia a dia, que eu às vezes, quando os amigos vão lá em casa, eu digo, não repara que a gente fica o tempo inteiro fazendo esse estímulo. E então, em outubro do ano passado, ele começou a falar. E conforme o processo de alfabetização foi acontecendo, ele está cada vez ampliando mais o repertório dele. O Vitor Hugo frequenta uma escola regular, desde o princípio. Ele fez o pré, está 3 anos já nessa escola, uma escola franciscana, na cidade de Pelotas. E ele já é alfabetizado, ele já sabe ler, ele já sabe escrever. E ele é uma criança extremamente criativa e afetiva. Semana passada eu tive uma reunião com a psicopedagoga da escola, e ela me perguntou, o que tu mais gosta no teu filho? E eu disse, eu gosto da criatividade dele. Ele sabe resolver problemas fora da caixa. Se todas as crianças sentam no balanço e embalam, ele não, ele se inclina, aí ele gira o balanço, solta os pés, aí ele gira bem rápido. Ele tem formas diferentes de brincar com os brinquedos dele. Ele vai bolando estratégias para conseguir o que ele quer. Ele pensa de uma forma diferente da gente. Não é pior, nem é melhor. Mas ele é diferente. E agora a gente está feliz porque não só o fato de nós termos o Vitor Hugo nos conscientizou em relação a toda essa coisa do autismo, mas a nossa família hoje é uma família muito mais consciente, muito mais empática e sensível às necessidades especiais. A nossa comunidade é uma comunidade muito mais sensível às necessidades das pessoas que carregam algum tipo de necessidade especial. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência como pais de um filho autista à luz do Evangelho. Eu poderia falar muitas coisas aqui, muitas das dificuldades, muitas das vitórias que a gente tem ao longo do processo. Mas eu quero fazer isso a partir da palavra de Deus. E eu queria convidar, quem tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, que nós lêssemos o Evangelho de João, o capítulo 21. O último capítulo desse Evangelho. João, capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. João escreve assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo de comer? Eles disseram que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram,
viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Essa é a palavra do Senhor. Esse episódio acontece num período parecido ao nosso, semelhante ao que a gente está vivendo agora, porque semana passada nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E esse episódio acontece algum tempo depois que Cristo havia ressuscitado. Ele já havia aparecido 2 vezes aos discípulos, mas as coisas estavam diferentes. Os discípulos ainda, de certa forma, lidavam com o luto da perda de Jesus. Eles sabiam que Cristo havia ressuscitado, mas todas aquelas expectativas, todas aquelas esperanças, todos aqueles planos que durante 3 anos eles acalentaram, eles alimentaram, foram frustrados. O desafio que eles haviam se proposto de seguir a Jesus, o chamado que eles haviam atendido, parecia que não tinha dado em nada. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, mas já não andava mais com eles todos os dias. Jesus agora aparecia eventualmente, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, já tinham tocado nele, sabiam que estavam vivos, mas eles ainda viviam a dor e a frustração de verem os seus planos irem por terra. Eles haviam investido tempo, eles haviam deixado suas famílias, eles viviam um luto. E esse texto, ele fala muito a mim, porque comentávamos também hoje de manhã, logo depois da pregação, o pessoal da AMA, vocês sabiam que o diagnóstico de autismo, ele geralmente é seguido por um período de luto dos pais, dos cuidadores? Nós geralmente temos que enterrar as nossas expectativas. Nós passamos por esse momento difícil, onde aqueles planos, aqueles projetos, a ideia de como nós imaginávamos maternidade, paternidade, de repente é frustrado. E os psicólogos avaliam realmente como um luto. E a gente pode estender isso também à síndrome de Down, aos portadores de paralisia cerebral e assim por diante. Mas nós podemos pensar em outras situações. As doenças que se abatem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A crise que muitas vezes acaba acontecendo porque alguém perde o emprego e a incerteza da nossa sobrevivência, como é que vamos fazer agora? Um desastre natural que talvez acontece e nos sensibiliza e que tira perto de nós pessoas que amávamos. O luto, ele está presente na nossa vida e ele se mostra de diferentes formas ao longo da vida. E nós, como pais de autistas, nós experimentamos também um momento de luto. Os discípulos, nesse momento, estavam perdidos. E quando eles se encontram perdidos e não sabem mais o que está acontecendo, eles voltam à segurança daquilo que eles sabiam fazer, mas especialmente eles voltam à segurança da sua comunidade. Eles se juntam, aqui a gente lê no texto que estava Simão Pedro, estava João, estava Tomé, os filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos. E nesse sentido também o texto mais uma vez fala comigo, porque é no momento que eu estou passando por essa dificuldade, que a desesperança toma conta de mim, é um momento que eu preciso estar apoiada e sustentada pela comunidade. Esse é o papel do corpo de Cristo, que nós possamos mutuamente nos apoiar, nem que seja para chorar. Os discípulos passam a noite pescando sem resultado. É mais uma noite de frustração. Pela manhã, Jesus os encontra em meio a esse cenário de desesperança. Vocês conseguem imaginar a desolação? 3 anos da vida investidos num projeto. De repente, Jesus morre, ressuscita, mas toda aquela função que eles tinham de andar
pela Galileia, por Jerusalém, pregando o evangelho, de repente cessa por completo. E eles têm que voltar e percebem que aquilo que eles faziam antes, eles já não conseguem mais fazer tão bem, porque afinal de contas eles não haviam pescado nada. Jesus estava na praia, mas ele não foi reconhecido pelos discípulos. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E aí, além de amargarem a derrota de perderem o seu mestre, eles são confrontados com seu fracasso mais recente. Não haviam pescado nada. Nada naquela noite. E eles têm que dizer: não tem peixe. Não havia nenhum peixe no barco. Jesus então pede que eles lancem as redes novamente. E dessa vez, para sua surpresa, as redes voltam cheias. Nesse momento, João já havia reconhecido o seu Senhor. Afinal, aquela não era a primeira vez que Jesus fazia exatamente esse tipo de milagre. Jesus lhes pede que eles tragam alguns dos peixes para que ele possa preparar uma refeição e convida: venham comer. Tragam os peixes, eu vou preparar para vocês. E como antes, eles ficam ali em torno da fogueira, ficam desfrutando da comunhão. Eu gostaria então de deixar algumas reflexões sobre as angústias, os sofrimentos, a desesperança que nós enfrentamos ao longo da vida. Eu não acredito que alguém que esteja aqui nessa noite nunca tenha tido suas expectativas frustradas. Nunca tenha tido um plano que falhou, nunca tenha tido um relacionamento que deu errado, nunca tenha tido algum tipo de sofrimento que o levou a desanimar. Porque a frustração faz parte da vida. E ela vem. E se ela não chegou para ti ainda, desculpa dizer, mas ela vai chegar. Faz parte da nossa condição humana. Nem que seja viagem de férias, alguma expectativa nossa vai ser frustrada. Por mais que a gente não queira aceitar, o sofrimento, o fracasso, a derrota fazem parte da vida. As coisas nem sempre darão certo. O trem eventualmente pode sair do trilho. Essa é uma verdade que nós não gostamos de admitir. E assim como acontece com os discípulos, a dor do fracasso, da desesperança, da frustração, pode abrir os nossos olhos para as circunstâncias da vida. Podem nos tornar mais empáticos, mais humanos, mais sensíveis. Eu garanto para vocês que se eu não tivesse um filho autista, eu não saberia ao certo o que é autismo. Se não houvesse alguém na minha família que passou por uma situação difícil, de câncer, por exemplo. Eu perdi meu pai com câncer. Talvez eu não conseguiria me solidarizar com essa pessoa que nesse momento sofre por essa dor, da mesma forma. E nesse sentido, quando as pessoas próximas a nós estão sofrendo, seja por um diagnóstico difícil, de uma síndrome, de um transtorno, ou de uma doença como câncer, ou porque perderam alguém querido, ou porque se encontram num momento de encruzilhada da vida, de decisões difíceis, fim de um relacionamento, negar, deslegitimar, esconder o nosso sofrimento, ou tentar minimizar o sofrimento do outro, nos leva em uma direção inversa, da desumanização. Gente, a pior coisa que você pode fazer, dizer para um pai de autista, é: não, mas tudo que a criança é assim, vai passar. Ai, não chora, não fica triste. Porque outras pessoas têm problemas também. Todos nós precisamos chorar as nossas perdas. Precisamos viver o nosso luto. Isso não quer dizer que a gente tenha que se acomodar nessa circunstância, porque também pode virar uma depressão, e o índice de depressão entre pais de autistas também é muito alto. Vocês sabiam que o estresse que uma mãe, especialmente a mãe de um autista severo, o nível de estresse que ela pode atingir, muitas vezes é comparado a um soldado que está na guerra? Em crianças que não dormem, que se machucam, que se automutilam
e que mantém os pais num constante estado de atenção para que essa criança não se fira, para que essa criança não se machuque. Portanto, a pior coisa que a gente pode ouvir é: ah, não, mas tem gente que também sofre. Sim, tem gente que também sofre, mas isso não deslegitima o meu e o teu sofrimento. Nós precisamos aprender a viver com a frustração, a viver com o luto e a partir disso curá-lo. E nós, como cristãos, como pessoas que creem na esperança que traz vida, que é o próprio Cristo, nós sabemos que Deus pode fazer coisas maravilhosas a partir da nossa dor. Deus pode fazer uma transformação que nós nunca sonharíamos. Se nós permitirmos que o Senhor nos ensine em meio à dor, nós sabemos que o nosso sofrimento não foi em vão. Nós sabemos que Deus pode fazer a alegria surgir em meio ao sofrimento. E a própria cruz de Cristo nos ensina que não existe vitória fácil. Os discípulos experimentavam um momento difícil quando Jesus os encontrou. Entretanto, eles compreenderam a importância do seu próprio sofrimento e especialmente do sofrimento de Cristo na cruz, em favor de todos nós. E foi então que eles finalmente compreenderam que Jesus era o Cristo e que os havia chamado para testemunhar dele. O fracasso dos nossos planos nos ensina que a gente controla muito pouco a nossa própria vida. E como nós olhamos para ela? Jesus, ele não vem para nos oferecer respostas fáceis, mas ele vem para atravessar o vale da sombra da morte conosco. Essa é a esperança do salmista. E as suas falas, nesse contexto, nesse episódio, nos lembram o quanto ele nos ama e o quanto ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com as necessidades físicas dos discípulos. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E ele supre essas necessidades a partir das capacidades deles como pescadores. Ainda que com um toque de milagre. Quando nós somos confrontados com o desafio de cuidar de uma criança especial, nós pensamos: meu barco está vazio. Como é que eu vou fazer? Como é que eu dou conta? E Jesus, a partir das capacidades que Ele mesmo, que o próprio Deus Criador colocou em nós, Ele nos dá o peixe para lidar com essa situação. Ele trabalha a partir das nossas próprias características e muitas vezes com um toque de milagre. Celebramos a cada dia as conquistas dos nossos filhos. Cada coisa, cada pequena vitória. Se vestiu sozinha, escovou os dentes, pediu ajuda. Nós celebramos. Jesus diz: lancem as redes. E nós, pais, lançamos as redes. E eu posso testemunhar com muita gratidão que as redes voltam cheias. Que alento para os corações dos discípulos, que alento para os seus corpos cansados, que as redes voltaram cheias. Jesus pede que eles tragam o fruto da sua fé, tragam alguns dos peixes que vocês pescaram, e os convida ao banquete. Ele diz: venham comer, venham comer. E esse é o convite de Cristo que ressoa através da história, que ressoa ao longo da narrativa da Bíblia. E o capítulo de Apocalipse, o capítulo 3, o verso 21, Jesus convida: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aqui Jesus convida os discípulos novamente a se sentarem e a cearem com ele. E ainda lá lemos que toda a lágrima será enxugada. Que o nosso sofrimento momentâneo passará. E que o Senhor sentará conosco e desfrutará do fruto do seu penoso trabalho em nossas vidas. Muitas vezes eu ouço como forma de elogio as pessoas dizerem:
O Vitor Hugo é muito abençoado porque tem pais como vocês que se empenham, que vão, buscam as coisas, que estão comprometidos, que o amam, que o aceitam da forma como ele é. E eu costumo dizer, não é bem assim. Na verdade, eu acho que Deus viu como nós precisávamos do Vitor Hugo para nos tornar pessoas mais semelhantes a Cristo. Não é ele que é abençoado por nos ter como pais, mas somos nós que somos abençoados por ter um filho que nos desafia constantemente a sair da nossa zona de conforto, a nos colocarmos em seu lugar, a tentarmos enxergar o mundo a partir da sua perspectiva. Um mundo diferente da nossa percepção, mas que nos torna mais simpáticos, que nos torna mais sensíveis, não só a forma como ele vê o mundo, mas a forma como as crianças e as pessoas com autismo veem o mundo. Ou as crianças e pessoas com síndrome de Down veem o mundo. Ou pessoas que têm algum tipo de limitação ou de necessidade especial. Depois da refeição, Jesus chama Pedro e restaura a sua vida. Pedro tem a oportunidade de declarar o seu amor a Jesus 3 vezes e de ser relembrado do seu chamado. A situação era muito parecida com o chamado original 3 anos atrás, porém, ele agora carregava um coração sensível ao sofrimento do Senhor pelo mundo perdido, a tal ponto de entregar a sua própria vida e conta a história, não está na Bíblia, mas a história conta que ele não se considerava digno de ser crucificado como seu Senhor e por isso foi crucificado de cabeça para baixo. Eu e meu marido, nós decidimos que nós não teríamos mais filhos por causa do fator genético e a chance de nós termos outro filho autista é bastante grande. E as pessoas às vezes me perguntam, não tem receio de que pode se acontecer uma coisa com vocês? Porque um dos grandes medos de pais e mães de autistas é o que vai acontecer com meu filho se eu não estiver mais aqui. E eu costumo responder que não. Porque eu acredito no projeto de amor de Deus. Eu acredito que o corpo de Cristo está aqui para nos sustentar. Eu acredito que Deus vai levantar pessoas que amam meu filho tanto quanto eu, para cuidar dele. Porque se eu não acreditasse que se um dia eu faltar, a minha comunidade de fé, a minha família em Cristo cuidaria dos meus, eu não teria motivo para estar aqui. Eu seria uma hipócrita. Mas eu acredito de todo o coração que a igreja deveria ser a precursora no acolhimento a pessoas que, de alguma forma, carregam alguma característica que não é a norma, que não é aceita pela sociedade. Não é à toa que a gente encontra Jesus nos leprosários, nos lugares onde os paralíticos, os cegos, as pessoas que tinham algum tipo de doença que designava pecado, curando, restaurando, perdoando. Os evangelhos estão cheios de pessoas com necessidades especiais que foram alcançadas por Cristo. Nós temos, como cristãos, feito isso também, alcançado pessoas que de alguma forma não se enquadram dentro da norma da sociedade. Que nessa noite nós sejamos desafiados a olhar além das nossas limitações e permitir que o Senhor nos sensibilize com essas situações, com esses casos específicos. Que essa igreja seja cada mais receptiva a pessoas que não estão dentro da norma. Que ao invés da gente olhar com julgamento para uma criança que corre, às vezes durante o culto, que não consegue se acalmar, nós possamos acolher esses pais que muitas vezes têm receio de frequentar o ambiente porque não sabem como serão recebidos. Uma família frequentava a nossa igreja e ela, um dia conversando com a mãe, filho adolescente autista, ela comentou, esse é o único ambiente que a gente frequenta como família. Todos os outros lugares, alguém fica em casa com ele e os outros vão. Mas aqui a gente pode vir porque ninguém olha torto. Ninguém repara quando ele fala no meio da pregação. As pessoas não têm problema quando ele está cantando. Nós podemos também abrir o nosso coração
as portas dessa comunidade, para que as pessoas que não estão dentro da norma possam participar, possam ser acolhidas? Eu espero que sim. Espero que vocês possam cumprir o chamado de Jesus em toda a sua plenitude. E que essa seja conhecida como uma comunidade azul, uma comunidade que recebe aqueles que com certeza Cristo tocaria e Cristo receberia. Eu creio que Deus poderia curar o meu filho, mas eu acho que Ele não precisa. Para cumprir o seu propósito na minha vida, que é me tornar uma pessoa semelhante a Cristo, creio que isso é muito mais efetivo com o Vitor Hugo na nossa vida. Ele poderia, mas para cumprir o seu propósito na minha vida, eu não acho que ele precise.